Ayrton Senna da Silva se foi. A imagem que vai ficar é a daquele rosto com um sorriso sempre sereno, marcado por um temperamento de quem viveu obstinado pela vitória. A imagem de um brasileiro que levava de carona no cockpit a 300 km por hora o orgulho de toda uma nação. Talvez tenha sido o último ídolo capaz de despertar entre nós um sentimento esgarçado chamado patriotismo. As mãos de Ayrton Senna, quando não estavam buscando a vitória, desfraldavam sempre a bandeira de um país efemeramente altivo, por obra e graça da sua própria genialidade. Hoje, Ayrton Senna foi contido por um muro. Se era para pará-lo, não poderia ser de outra forma. Mas naquela fração de segundo que antecedeu o choque, a trajetória do carro desgovernado indo inexoravelmente para o ponto do choque, o país se pegou em um instante de incredulidade. Ayrton Senna voava em direção ao muro assassino. Já não havia mais nenhum milagre que pudesse impedi-lo de transpor o mais cruel dos limites. Não havia também como aceitar passivamente a fatalidade, mesmo quando ficou evidente que a vida do nosso campeão não existia mais. A imagem foi repetida à exaustão, como se fosse preciso convencer as pessoas de que aquilo tinha realmente acontecido. O voo tresloucado do carro, o choque, o carro se espatifando. O capacete amarelo imóvel que ainda abrigava a cabeça quebrada. O socorro que até chegar transformou 1 minuto e 40 numa eternidade. Não era possível mesmo a gente se conformar. Roubar de Senna a vida é uma atrocidade do destino. É como se tivessem impedido Pelé de disputar a Copa de 70 ou de fazer o 1000º gol. Vê-lo se esvaindo dessa forma foi como testemunhar uma injustiça, contra a qual nada pode ser feito. Um absurdo que nos permite até a confissão de um outro absurdo. O de desejar que o tempo voltasse para avisá-lo do perigo, ou pelo menos para dar uma ordem a ele. Vai, Senna, acorda, Senna, levanta daí, ganha mais essa, Senna. Parte da culpa por essa tristeza geral tem que ser debitada da conta do próprio Ayrton Senna, porque foi ele quem firmou a imagem de invencível, própria dos heróis que preferem o risco à segurança pessoal, como quando ele desafiava a implacável lei da inércia e trocava o conforto do asfalto liso pela adversidade da pista molhada. Abatido agora pela própria lei da inércia, deixa a saudade de um homem que era respeitado até quando não era querido, que transformava seu país em pátria, que devolvia aos compatriotas o orgulho do hino sempre que chegava ao topo do pódio. Senna se vai derrotado por um muro, uma barreira física imóvel e intransponível, até porque não havia homem que pudesse superá-lo em movimento. Até que essa barreira interceptasse sua trajetória, Senna era apenas um gênio. Agora, Senna é um anjo. Eu acho que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, pode acontecer para todos nós. A única coisa certa é que vai acontecer para todos nós. Quando e como é a diferença. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7. Continue na Bandeirantes que nós teremos mais informações sobre a morte de Ayrton Senna no Esporte Total. Uma boa tarde para você. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. O Brasil chora a morte de Ayrton Senna. A cobertura completa você vai ver no final desta edição. No futebol, o Corinthians ganhou e ainda...
Senna vem para completar a 6ª volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello. Esses foram os últimos momentos de Ayrton Senna da Silva. Às 9h32 da manhã, horário de Brasília. Ayrton Senna é levado do Autódromo de Imola para o Hospital Maggiore de Bolonha. A morte clínica do piloto brasileiro Ayrton Senna aconteceu às 6 horas da tarde, horário da Itália. 1 da tarde, horário de Brasília. O anúncio aconteceu 5 minutos depois e foi feito pela médica Maria Teresa Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha. Comunicamos que os últimos exames realizados mostram que Ayrton Senna apresenta um quadro de morte cerebral. 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandri comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Eu não acredito que isso tenha acontecido ainda. É difícil de acreditar que ele, o Ayrton Senna, gente, tenha morrido. Uma situação brutal para o automobilismo, a perda do Ayrton, brutal para o mundo inteiro. Com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bateu o recorde de Fangio. Quando eu bati, ele foi até o ambulatório, me deu um carinho muito grande. Então, e é por isso que eu estou aqui em São Paulo, para dar o meu último momento, meu último carinho, a última coisa que eu posso dar, é poder participar onde ele estiver. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! 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 Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna! Vai a loucura, arquibancada Interlagos! O corpo do piloto Ayrton Senna continua no Instituto Médico Legal de Bolonha. Da porta da casa de Ayrton Senna, em São Paulo, fala o repórter Roberto Tomé. Muitos fãs, muitos admiradores de Ayrton Senna passaram por aqui no bairro do Pacaembu esta manhã. Os pais de Senna estão na casa de um amigo. Só a irmã dele, Viviane, continua no apartamento à espera de novas informações. A justiça italiana não se dispôs a liberar o corpo de Senna. A autópsia está marcada para amanhã de manhã, madrugada no Brasil. Com isso, o corpo de Senna só vai chegar em São Paulo amanhã à noite ou quarta-feira pela manhã. E a família ainda não decidiu onde será o velório. Kleber. Sem Ayrton Senna, recordes e limites estão mais seguros. Sem Ayrton Senna, a Fórmula 1 está mais lenta, o Brasil está mais triste e o mundo menos maravilhoso. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Globo Esporte. Oferecimento World Tennis. Tão especial com a cidade. A lembrança do acidente em Imola ainda é muito forte. O acidente foi na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino. Os fiscais agitam as bandeiras, mas não chegam perto. Senna está imóvel. Faz apenas um ligeiro movimento com a cabeça. A equipe médica demora a chegar, exatamente 1 minuto e 40 segundos. Nos boxes da Williams, a desolação. Ainda na pista, os médicos abrem a traqueia de Senna para que ele possa respirar. O sangue no chão dá a triste dimensão da gravidade do acidente. 6 minutos depois do choque, o helicóptero pousa em Imola. 15 minutos após o acidente, Senna é levado para o Hospital Maggiore de Bolonha. No Brasil, a apreensão dos fãs. E quando chegou a notícia da morte, só tristeza e inconformismo. Eu não acreditei. O coração quase parou. E hoje morre a única coisa importante que a gente tem. Está sendo muito difícil. Podia ter cancelado a corrida, não podia ter cancelado? Perdi um pedaço de mim. A morte do Senna foi um pedaço mesmo. Um pedaço que foi junto na hora do acidente. Eu senti que ele não tinha esperança. No estádio do Morumbi, os torcedores emocionados cantaram o nome do ídolo maior. No show do Dia do Trabalho, no Parque Ibirapuera, Milton Nascimento homenageou o piloto. O companheiro Rubinho Barrichello, que se feriu no treino de sexta-feira em Imola, chegou hoje ao Brasil. Abatido, ele falou sobre a discutida segurança na Fórmula 1. Eu acho que as pessoas agora vão parar e sentar, porque 2 mortes por fim de semana são, e principalmente do melhor piloto do mundo, Ayrton Senna, não tem nem o que falar. Eu acho que eles vão ter que pensar o que está acontecendo. Senna sempre se preocupou muito com a segurança, especialmente em Interlagos. O administrador do autódromo, Edgar de Melo Filho, está com a repórter Eleonora Pascoal. Boa tarde, Tramontina. Boa tarde. Na vida de Senna existiram algumas coincidências. Ele bateu na curva Tamborello, que era a primeira curva à esquerda, saindo da reta dos boxes. Aqui em Interlagos, a primeira curva à esquerda, saindo da reta dos boxes, é a curva do S do Senna. E é justamente aqui em Interlagos que Senna dava a palavra final com respeito à segurança. Foi Senna quem brigou com os fiscais da Federação Internacional de Automobilismo ao querer que neste ponto onde nós estamos e onde Gerhard Berger, em 93, sofreu um acidente, Senna queria uma completa remodelação do local. Os fiscais disseram que não era bem assim. Senna bateu o pé e conseguiu um meio termo, ou seja, ele conseguiu esta caixa de brita, que são estas pedras de fundo de rio que nós vemos aqui, e que são responsáveis para diminuir a velocidade do carro quando ele sai da curva, ele conseguiu que essas pedras fossem colocadas aqui. Não foram colocadas do jeito que ele queria, mas foram colocadas. E o muro, que foi conhecido como Muro do Berger, que foi o muro onde o Berger bateu em 93, também ele conseguiu que fosse recuado. Mas mesmo essas modificações não foram as definitivas. Não foram. Ele era muito perfeccionista, ele era muito meticuloso, ele era extremamente cuidadoso com essa parte de segurança. E nós, muitas vezes, mesmo quando logo chegou da Europa, ele sempre vinha aqui, sempre passava por aqui, e a gente sempre conversava e discutia com relação aos detalhes do que deveria ser modificado. E não eram tantos os pontos, porque, graças a Deus, o nosso autódromo é seguro. Graças a Deus, sempre foi seguro. Se todos esses cuidados com segurança que vocês tiveram aqui, se esses cuidados tivessem sido tomados lá na Itália, em Imola, na curva Tamborello, hoje o dia seria diferente? Ele estaria vivo. Uma brita, que essa que foi colocada aqui a muito custo, e não era isso que ele queria. Nós queríamos fazer a brita, inclusive, vindo 100 metros, desde lá, até as proximidades do muro, que era para dar muito mais segurança, para se caso alguém quebrasse a suspensão naquela curva, se tivesse uma quebra de suspensão e o carro viesse para a área de escape, já vinha com 100 metros de brita, mas
Edgar. A FIA diz que a FIA Tramontina, a FIA reclama que a brita segura, os carros demoram para ser retirados. Eu não entendo. Pois é, agora, se a brita ajuda e se os pneus colocados na frente do muro ajudam a evitar o impacto maior de um carro, no caso de acidente, por que não se fez isso lá em Imola? Tramontina, essa é uma pergunta que eu gostaria que eles respondessem. Tantos foram os exemplos. Você quer começar pelo Piquet, em 87? Você quer passar pelo Berger, de Ferrari, que inclusive com consequência de exatamente o mesmo lugar? Talvez não bastasse o Ratzenberger ter morrido no sábado. Claro que não daria para se fazer uma brita de sábado para domingo, mas eu não sei, Tramontina. Será que pelo menos pneus? Eu não sei. Talvez tivesse dado uma chance. Tramontina, tudo que nós queríamos é que o Beckham tivesse uma única chance. Ele não teve nem uma única chance. Se exige muito mais. Leonora. Oi, Tramontina. Oi, Leonora. A gente gostaria muito de continuar a conversar com o Edgar, mas nosso tempo está completamente estourado. Obrigado, Edgar. Um abraço a você. Saudade, Beckham. Saudade. Ayrton Senna sempre gostou muito de correr em Interlagos, a casa dele. Este ano, antes do Grande Prêmio do Brasil, ele passeou pela pista com o repórter Ernesto Palha. Vamos rever. Primeira preocupação, segurança. Todo mundo tem cinto aí atrás? Porque afinal de contas é o Dr. Ernesto que vai pilotar, né? Com bom humor, foi avisando dos perigos que estavam à frente. Começa por aí, de frente com o homem aí ia ficar complicado. Sem a Kombi, né? Deixa a Kombi ali, coitadinha. Não tem nada a ver com você. Não tem culpa do seu talento todo. E vem pra freada do S de quem? O Senna. Agora vai, pé embaixo. Todo acelerador, toda a potência. Sai aberto aqui. E aqui é o muro do Berger, que afastaram. Foi da batida do ano passado. E continue sendo o muro do Berger. É, exatamente. Agora nós passamos reto. Ai. Aí, olha, já, ó, bandeira preta pra você, tá bom? Desclassificado, tá bom? Ok. Aí Senna foi para o volante. Vamos, e aqui já tá 250 por hora em sexta marcha. Coração a 300. Coração a 1000 por hora. Na volta aos boxes, o público cercou o piloto de verdade. O corpo de Ayrton Senna ainda não saiu da Itália. É provável que chegue a São Paulo só na quarta-feira. A repórter Ananda Apple, que está em frente à casa do piloto, tem mais informações. Fãs e jornalistas permanecem aqui onde vive a família. Há cerca de 1 hora, a mãe de Ayrton Senna, Dona Neide, deixou o prédio para encontrar o pai, Milton Senna, em algum lugar de São Paulo, provavelmente na casa de um amigo. Eles estão mais ansiosos porque agora há pouco receberam um telefonema do outro filho, Leonardo, de Bolonha, informando que o corpo ainda não foi liberado, possivelmente não vai sair hoje de Bolonha. E as autoridades brasileiras tentam liberar o corpo da autópsia, mas as leis italianas não permitem isso. De qualquer forma, se não for feita a autópsia, o corpo poderia chegar ainda amanhã. A família, então, ainda não decidiu definitivamente onde vai ser feito o velório e o enterro por causa disso. Mas possivelmente o velório vai ser na prefeitura e o enterro no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E a mãe da namorada de Ayrton Senna, Adriane Galisteu, informou que ela chega amanhã às 7 da manhã em São Paulo, vinda de Portugal. Ananda Apple para o São Paulo Já. Daqui a pouco a gente vai conhecer as opiniões do médico-chefe do Grande Prêmio do Brasil sobre o acidente que matou Ayrton Senna. E a semana começa com muito sol em São Paulo. Esse 1 minuto, essa latência de mais 1 minuto, eu acredito ela é importante, por isso que a gente faz os treinos simulados. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a impressão que, de efetivo, ela talvez não tivesse mudado muita coisa. Obrigado, doutor Jorge. O carro de JJ Leto fica parado e atropelado pelo do português Pedro Lamy. No choque, 2 pneus voam e atingem 4 pessoas que assistiam à corrida. Na 7ª volta, Ayrton Senna, líder da corrida, bate seu Williams a quase 300 km por hora, na curva Tamburello, a primeira do circuito de Imola. Senna fica imóvel dentro do carro. A equipe médica demora 1 minuto e 40 para chegar ao local. Senna, inconsciente, é retirado do carro e submetido a uma traqueostomia. 17 minutos depois do acidente, o helicóptero decola, levando Senna para o hospital de Bolonha. Os boletins médicos trazem notícias assustadoras. Senna tem lesões cerebrais.
Na pista, a tragédia continua. A 10 voltas do final, o carro de Michele Alboreto sai dos boxes atingindo 4 mecânicos. Mesmo diante de tantos acidentes, a corrida continua. O piloto alemão Michael Schumacher vence o Grande Prêmio de San Marino. A comemoração é tímida. No hospital, a notícia que ninguém queria ouvir, por fim é anunciada. Às 13h42, horário de Brasília, a médica Maria Tereza Fandre anuncia: Senna está morto. O mundo lamenta a morte de Senna enquanto se discute a causa do acidente. Ironicamente, o tricampeão morreu justamente pilotando o carro de seus sonhos, a tão cortejada Williams. Senna amava a velocidade numa simbiose estranha e mágica. Foram 161 corridas na Fórmula 1, com 41 vitórias e 65 pole positions. 3 títulos mundiais na categoria máxima do automobilismo mundial, pontuando uma trajetória de sucesso. Senna entra para a galeria dos imortais. 21 de março de 1960. Nasce no Brasil aquele que seria um dos maiores pilotos de toda a história do automobilismo mundial, Ayrton Senna da Silva. Sua primeira paixão pelas pistas começou nos karts em 1973. Anos depois, em 81, Senna era mais do que uma promessa, competindo pela Fórmula Ford 1600 na Inglaterra e vencendo 12 das 20 provas disputadas. 1982 foi a vez de sentir as emoções da Fórmula Ford 2000, acumulando mais 22 vitórias. Sua entrada no circo da Fórmula 1 aconteceu em 84, em uma equipe pequena, a Toleman. Mesmo assim, seu talento falou mais alto. E Senna venceu os problemas de um carro ruim, conquistando 2 importantes segundos lugares, em Mônaco e em Portugal. Começava então a brilhar a estrela do brasileiro que passou a dirigir um Lotus, com o qual venceu 6 vezes. O sonho da McLaren viria somente em 88, quando Ayrton Senna daria ao nosso país a felicidade de seu primeiro título mundial. Daí pra frente foram só momentos de muita alegria, de muitos pódios e de muitas vitórias. Em 1989 alcançaria o bicampeonato mundial, façanha que repetiu em 91, tornando-se aos 31 anos o mais jovem tricampeão na história da Fórmula 1. O que você acha da morte? Eu acho que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, pode acontecer para todos nós. A única coisa certa é que vai acontecer para todos nós. Quando e como é a diferença. O Brasil chora e o mundo reverencia o ídolo. Senna não tinha limites, não temia desafios. É esse o exemplo que ele deixa para seus fãs, seus discípulos. A grande perda é para o jovem brasileiro, que tinha no Ayrton o exemplo dessa pessoa tão dedicada ao desenvolvimento do seu corpo, da sua saúde. Uma preocupação tão grande em se aperfeiçoar cada vez mais, melhorando não apenas a sua performance, mas sempre, nesses mais de 10 anos de trabalho, sempre muito preocupado em melhorar a sua condição de vida, a sua alimentação, o seu repouso, o relaxamento, e sempre muito preocupado com a sua saúde. Eu acho que esse era o grande exemplo que ele passava para o jovem brasileiro. A grande qualidade da Ayrton Senna era seu espírito de luta, sua coragem. Ayrton Senna era o grande embaixador. Quando ele vencia, quando ele estava no pódio, quando tocava o hino nacional brasileiro em terras estrangeiras, era um pouco do nosso coração que estava lá. Um homem humilde que conseguiu tudo aquilo que conseguiu graças ao seu esforço e que
foi vítima, na minha opinião, da irresponsabilidade, da ganância daqueles que são os donos da Fórmula 1. Os pilotos devem se unir contra tudo e todos, porque o que manda é o dinheiro. Infelizmente, primeiro se enxerga o dinheiro para depois ver que uma vida está em jogo. Fórmula 1, os pilotos da categoria Turbo cancelaram ontem a prova em homenagem a Senna. A primeira etapa da Copa Onix teve apenas a prova da categoria Aspirados. Antes de começar a prova, todos os pilotos que participam da Copa Onix Jeans de Fórmula 1 deram as mãos e fizeram uma oração em homenagem ao piloto Ayrton Senna. A notícia da morte do brasileiro havia chegado ao autódromo Nelson Piquet há poucos instantes. Os pilotos que participam da categoria Aspirado foram para a pista e realizaram a prova. Acompanhe a chegada na narração